Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da Sábado. Esta semana vamos falar das manifestações que levaram muitos milhares de agricultores a bloquear estradas em França e da situação instável no Médio Oriente depois de um ataque com um drone a uma base americana na Jordânia provocar a morte a 3 soldados americanos. Para isso contamos com os comentários habituais do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Que ce soit sur le gasoil, sur l'importation de poissons ou de viande, c'est pareil. Nous, on est réglementé par des règles qui sont complètement absurdes. Il y a une importation qui est énorme et un prix du poisson français ou sur la viande, le lait qui n'augmente pas, et sauf que les consommateurs trouvent que ça augmente, mais c'est le producteur, lui, à part les frais qui augmentent, les réglementations, on tape que sur les petits producteurs. Em França, mais de 10 mil agricultores bloquearam estradas em protestos que exigiam maiores rendimentos e proteção contra a concorrência estrangeira. Após vários dias de bloqueios de estradas, à qual se juntou os protestos de agricultores belgas, espanhóis e também portugueses, as associações conseguiram a primeira concessão de Bruxelas, com a União Europeia a anunciar que irá ponderar a obrigação de agricultores de manter terras em poisio. Bom, aqui com milhares de agricultores nas ruas e muita gente, sobretudo ali em redor de Paris, o que é que está em causa nestes protestos? Várias coisas em causa, mas talvez eu começaria por dizer o seguinte: as sondagens, os inquéritos de opinião mais recentes demonstram que as reivindicações dos agricultores, ou pelo menos a contestação dos agricultores, é apoiada por 87% da população francesa. Sim. E desses 87%, 73% consideram que a União Europeia estava a dificultar a vida dos agricultores e não a facilitá-la. Bom, começo por aqui por uma razão muito simples. Eu acho que há um problema sério na União Europeia que se começa a expressar, aliás, não é de agora, isto já tem vindo a aumentar estes protestos, mas expressa-se de uma forma muito clara. A União Europeia, o bolo orçamental, a maior fatia do bolo orçamental é para a política agrícola comum. Há muitos anos que é assim. Não, praticamente desde o princípio, porque a ideia era conciliar a vida tradicional do campo, etc., e estes grandes blocos eleitorais que eram rurais, com as sociedades industrializadas. O que tem vindo a acontecer é uma crescente urbanização, e não é? Portanto, cada vez mais os agricultores são mais eficientes e o problema da PAC, não é, continua por resolver. Bom, o que é novo aqui, porventura, é esta questão das metas ambientais, não é? Porque uma das medidas, como acabaste de referir, tem que ver com estas terras de pousio, que geraram também contestação na Holanda e o surgimento de um partido agrícola, etc. Portanto, a forma como se está a caminhar para combater os problemas climáticos está a ter um impacto muito grande no mundo rural. E o impacto de várias formas, do aumento de combustível, várias formas. E, portanto, os agricultores estão a reagir. Portanto, o que estamos a assistir é um efeito bumerangue, não é? Porque a União Europeia não foi capaz de conciliar várias coisas, os interesses dos agricultores, a vida rural, que é difícil hoje para as pessoas perceberem numa União Europeia, aliás, no mundo urbano, não é? Pela primeira vez na história temos mais pessoas a viver nas cidades do que nos campos. E isto é o resultado. Depois, os partidos populistas começam a mobilizar estas lutas, como tem feito a AfD, falamos disso a semana passada, creio eu, e agora, obviamente, em França, o partido da Marine Le Pen.
este recuo que tu referiste há pouco não vai resolver nada, não é? Porque a outra dimensão do problema é o compromisso da União Europeia com o comércio livre. Isto é, uma das consequências disto é a negociação que está a decorrer entre a União Europeia e o Mercosul, negociações há anos que decorrem, mas que terão um impacto muito grande, não é? E os agricultores, e bem eu acho, veem estas negociações como, quer dizer, o efeito das negociações provocará uma competição muito acérrima, vinda sobretudo da Argentina, do bife argentino, etc., em troca, não é, de vantagens para a indústria automóvel ou não, ou seja, mais uma vez para o mundo industrializado, mundo rural. E, portanto, isto pode-se até desmobilizar durante algum tempo as reivindicações dos agricultores na Alemanha, em França, na Holanda, mas o problema, a contradição subsiste. E eu não estou a ver muito bem como é que isso se vai resolver. Alguma solução para resolver o problema? Estamos a falar da lavoura, portanto, não é? Da lavoura, sim. Os agricultores, mas há aqui uma ilusão de ótica profunda. Os agricultores, nós estamos a ver indivíduos que estão ligados a explorações agrícolas de pequenas ou médias dimensões, que são a linha da frente de todo um setor que é dominado por grandes superfícies e por uma agricultura industrializada, controlada por grandes grupos. Depois há aqui um elemento quase de cretinice, porque há esta queixa sobre as políticas agrícolas da União Europeia promovidas pelos chamados agricultores franceses, quando, desde o início da PAC, em 1962, que a definição da política europeia de apoio à agricultura é, na prática, controlada e aos interesses da França. Depois temos um fator que não pode ser esquecido nesta área. A França, não só a maior potência agrícola da União Europeia, é o principal beneficiário dos financiamentos da política agrícola comum, que ela própria define em grande parte, segue-se depois a Espanha e a Alemanha, e é o principal exportador de produtos agrícolas. Mas estes produtos agrícolas franceses que nós encontramos nos nossos supermercados estão, por sua vez, associados a grandes círculos e redes e empresas de distribuição que são também francesas. Qualquer português que vai a um supermercado conhece esta realidade, percebe-se imediatamente desta realidade. Encontram-se mais facilmente até produtos de importação francesa em supermercados e grandes redes de distribuição portuguesas do que produtos espanhóis, por exemplo, já para não falar de italianos ou alemães. A contradição é aquela profunda que existe em relação à PAC. Por exemplo, no caso da França, o preço político do setor agrícola define-se por duas coisas: pela manifestação, quando não é na época de sementeira, na época de colheita, como acontece agora nesta época, e pelo preço político e as contribuições que têm as grandes empresas agrícolas para os partidos políticos franceses. No seu conjunto, as pessoas que demograficamente contam para a agricultura representam 3 a 4% da população francesa hoje em dia, que é uma situação, como o Vasco referiu, todos nós sabemos, que tem a ver com o facto de termos uma agricultura cada vez mais industrializada, com alta rentabilidade e que também exige alto investimento. E depois temos a contradição: nós não podemos ter a chuva no nabal e o sol na eira, porque há de facto uma contradição profunda entre pretender atingir por exemplo, das metas definidas pela União Europeia, que até 2030 25% possa ser considerado como produção agrícola biológica,
E a própria definição de produção agrícola biológica é uma discussão técnico-científica ou burocrática sem fim. E, por outro lado, as ideias de atingir as emissões a zero, que implicam, então, este tipo de cortes, que são os cortes nos subsídios ao chamado gás óleo verde, que é os 4% de terras aráveis que ficariam para pousio, para precisamente possibilitar uma renovação de solos, a redução de pesticidas, da mesma maneira que a redução de hormonas para animais, ou o abate de terrenos que são utilizados, o arranque de vinhas, que é subsidiado também pela União Europeia. Portanto, é algo que é impossível de resolver, porque há uma contradição total entre aquilo que se pretende obter em termos de redução de emissões tóxicas, por um lado, e aquilo que se pretende obter em termos de ganhos agrícolas. Nós não devemos esquecer que a política agrícola definida pela União Europeia consome cerca de um terço do orçamento, tem duas vertentes. Desde o início, uma vertente que é a de capitalização, aumento dos rendimentos, garantias e seguros à atividade agrícola, propriamente dita, e cujo grosso da fatia é para as grandes explorações agrícolas. Por exemplo, antes do Brexit, fez grande polémica na Grã-Bretanha descobrir que o Príncipe de Gales era o principal beneficiário dos subsídios da União Europeia no país. Por exemplo, são situações deste género que ocorrem um pouco por todo o local. E, por outro lado, tem aquilo que se chama o chamado de desenvolvimento rural. Obviamente que a produção agrícola europeia, os vinhos, os queijos, os conhaques quase, que acabam também metidos no meio de tudo isto, acabam por ser produtos de exportação que entram em concorrência com outros. E nós sabemos, porque os consumimos, são de boa ou muito alta qualidade, que cumprem uma série de normas que não são acatadas por outros países e não conseguem resistir a uma certa competição nos termos da globalização. Só que nós não podemos dividir aquela parte da globalização e de chamada concorrência em mercado internacional que nos interessa, ou seja, exportar queijo francês ou exportar vinho do Porto, tudo de excelente qualidade, ou como o queijo italiano ou outra coisa qualquer, ou como os legumes espanhóis, o que quiserem. Já para não falar da maneira como nós temos necessidade de importar mão de obra para trabalhar nestes setores, e por outro lado querermos uma barreira protecionista contra aquilo que será a chegada da soja brasileira, da carne argentina, da carne brasileira, do Uruguai, do Paraguai. Como é que se resolve esta contradição? Não se resolve. Não se resolve, estou de acordo com o João, quer dizer... É a luta de classes. Se não se resolver, como é que se soluciona? Ou como é que se consegue de alguma forma chegar a um meio termo? Há sempre esta tentação na política para encontrar uma solução. Quer dizer, nós olhamos para um problema e pensamos, há uma solução. Muitas vezes não há solução. Muitas vezes os políticos empurram com a barriga, mas muitas vezes, quer dizer, as contradições... Deixam para o próximo resolver. Mas muitas vezes as contradições são tantas que não há resolução, portanto vai-se gerindo a coisa, não é? E eu acho que é isso que na prática temos andado a fazer nas últimas décadas, só que agora, neste momento específico, essas contradições vêm ao de cima de uma forma mais evidente por várias razões, não é? Por causa deste acordo que estamos a negociar, que vai acentuar esses problemas, como o João disse, quer dizer, é uma coisa exportar vinhos franceses para a América Latina, mas os argentinos irão exportarão os seus vinhos, não é? Também com, enfim, alguma qualidade. E, portanto, é absolutamente impossível resolver essa parte da contradição. Depois, há o problema que é um problema mais político, talvez de percepção política, é esta ideia de que as elites europeias e as elites nacionais não estão particularmente interessadas
com os problemas dos deploráveis, não é? Dos atrasados, dos agricultores, etc. Não é? Portanto, há um bocado esta ideia Desculpa, de que... acho que não são atrasados, é um setor de ponta. Não, eu estou a dizer entre aspas. Sim, mas na União Europeia é um setor de ponta. Eu sei, mas tem-se a percepção, quer dizer, qual é o problema aqui? É que começa a haver crescentemente um fosso, digamos, cultural entre as chamadas elites urbanas, muito preocupadas com a globalização, com os problemas climáticos, com os problemas de género, etc. Portanto, há uma certa mundivisão que depois choca com aquilo que tradicionalmente se diz o país real ou o país rural. E essas pessoas de facto sentem que estão a ser maltratadas, porque essas mesmas elites acham que os seus problemas, que as suas preocupações são, entre aspas, dos atrasados, não é? Dos que ficaram para trás, etc. Portanto, isso tem depois uma expressão política, não é? Que não é nova, aliás, eu lembro-me quando o Paulo Portas punha o chapeuzinho e ia às feiras a dizer aos agricultores que estava com eles. Era o tempo da lavoura e das feiras, do Paulinho das feiras. Não é propriamente novo, mas começa a ter uma expressão muito mais significativa do que teve no passado. E a terceira questão, que também me parece evidente, é que, quer dizer, estamos a meses de eleições para a União Europeia. O clima pré-eleitoral está também a influenciar. Claro. Agora, quanto ao fundo, aos problemas que o João articulou, e bem, quer dizer, não há propriamente uma solução, quer dizer, terá de haver ajustamentos, dar um bocadinho mais ali, tirar um bocadinho mais acolá, etc. Agora, eu sempre disse que me parecia que os objetivos da União Europeia, não é? Climáticos eram um absurdo, quer dizer, é uma revolução contra as populações. Eles não são absurdos, eles são necessários, são João, mas tu os calendários são discutíveis. Não consegues reformar uma sociedade contra a vontade da população. Quer dizer, consegues impor coisas em regime ditatorial, o Stalin industrializou o país, o Deng Xiaoping também, etc. Mas não consegues impor reformas a uma sociedade quando a sociedade não quer. Sem encontrar as outras formas de a compensar, que é o que acontece neste caso. Este caso, por exemplo, dos chamados agricultores, tem sido resolvido com dinheiro para a frente. Esta semana, o governo português, por exemplo, encontrou de repente 500 Mas isso não milhões de resolve o euros. problema cultural. Isso não resolve o francês problema, não resolve, mas adia para o período eleitoral. E, estando neste clima pré-eleitoral e com outras manifestações que têm ocorrido na Alemanha, na Holanda, os líderes europeus foram apanhados de surpresa? Não são apanhados de surpresa. Isto é cíclico, isto é um fenómeno que está sempre a acontecer que cada vez que são tomadas algum tipo de medidas, seja nos subsídios ou ao gasóleo ou aquelas medidas que têm a ver com a agenda verde da União Europeia, começa a contestação. A contestação, em regra, começa em França com os tratores na rua. O governo francês é o primeiro a ceder e diz que a culpa é de Bruxelas e que vai obrigar Bruxelas a repensar, quando é a França que, em primeiro lugar, define aquilo que é a política agrícola europeia. Depois há o efeito político, que é um efeito bola de neve, não pelo peso que tenham as populações que se dedicam exclusivamente à agricultura ou à pesca, na maior parte dos países europeus. A sua expressão demográfica agora é diminuta, são a minoria da minoria, mas pela maneira como a lógica ainda do terrunho, da identidade nacional, do compre nacional, prevalece em todos os países, que é muito mais facilmente captável pelos grupos populistas, pelos grupos de extrema-direita e nacionalistas em todo o lado, do que outras políticas. Apesar de depois isto se confundir tudo quando se chega à parte da migração, porque aí viram-se as coisas ao contrário. Começa-se a ter os grupos de esquerda, extrema-esquerda, centristas, anarquistas, a defenderem políticas ultraliberais de abertura total de fronteiras, e, por outro lado, temos ainda esta defesa do protecionismo agrícola, que
que é E nos últimos tradicional. 2 anos confundiu-se também com a Ucrânia, não é? Como se viu na Polónia. Que é o problema agora que se está a ver. A primeira medida mais fácil de adotar foi pôr um travão à isenção Claro, que tinha exato. sido concedida às exportações agrícolas da Ucrânia. Do Estamos trigo. a falar, Do sobretudo, trigo da Ucrânia. dos cereais e, obviamente, os primeiros países a reclamar foram os países vizinhos. Foi, obviamente, a Polónia que lançou-se nesta contestação e, obviamente, Macron, com aquele oportunismo que é típico dele, apresentando sempre tudo como uma grande bandeira de renovação, se colou. Obviamente, e essa foi a decisão mais fácil de tomar por parte de um Conselho Europeu que esta semana está precisamente depois de discutir como é que subsidiar, financiar a administração pública ucraniana que precisa desesperadamente De dinheiro. No Médio Oriente, Joe Biden já disse saber como vai responder ao ataque à base americana na Jordânia. I don't think we need a wider war in the Middle East. That's not what I'm looking for. Recorde-se que um ataque de um drone, reivindicado pela Resistência Islâmica no Iraque, um grupo constituído por milícias apoiadas pelo Irão e que opera no Iraque e na Síria, matou 3 soldados americanos e feriu dezenas de outros numa base da Jordânia. O ataque insere-se num contexto em que a tensão cresce entre Israel e o Hezbollah na fronteira com o Líbano e em que o Irão já avisou que não teme uma nova guerra. Que tipo de resposta podemos esperar dos Estados Unidos? De Biden nunca se sabe ao certo. Apenas sabemos que vai haver uma resposta. Não é necessariamente uma resposta boa. Mas vamos lá ver. Há várias respostas possíveis. A mais inócua, talvez, seria aumentar as sanções ao Irão, aos grupos afiliados com o Irão, etc, etc. Isso não me parece suficiente e não me parece que seja isso que o Congresso procura, porque parte da razão que Biden está agora a responder é porque o Congresso está a exigi-lo, porque este não é o primeiro ataque às instalações americanas na região. Só desde os ataques do Hamas a Israel verificaram-se 67 ataques no Iraque e 98 na Síria. É o primeiro que provoca vítimas. Quer dizer, já houve vítimas, mas é o primeiro que se tornou... São mortos e são reservistas. Sim, mulheres, é um portanto, tudo isso bocadinho complica. diferente, não é? Porque os SEALs, quando morrem em missão, é um bocadinho diferente, porque são profissionais, etc. Mas o Congresso, portanto, exige uma resposta mais robusta. As sanções não chegam. Portanto, sendo assim, quais são as alternativas? Bom, as duas grandes alternativas, e depois há alternativas dentro das duas grandes alternativas, mas as duas grandes alternativas é atacar diretamente o Irão ou atacar as milícias apoiadas pelo Irão sem atacar o Irão. Ou uma conjugação das duas coisas. Mas o mais perigoso, mas possivelmente o mais eficaz, é atacar alvos dentro do próprio Irão. Instalações militares da Guarda Revolucionária, podia ser. Como vimos opção. aqui há algumas semanas, que o Paquistão, que também atacou certo. umas mas isso bases. com o Irão pode ser muito complicado, quer dizer, isso é na prática um acto de guerra, não é? O que os Estados Unidos podem fazer também é um ataque direto ao Irão, sem atacar instalações no território iraniano, é fazer o que fizeram em 2020, quando mataram o chefe da Força Al-Quds, o Soleimani. Podem ir atrás de alguns generais. Isso também me parece ser eficaz. Pronto. Depois, a outra grande opção é atacar diretamente as milícias. E penso que algumas delas que já anunciaram que iam suspender os ataques já perceberam que isso é uma possibilidade. Agora, atendendo a estas opções todas, independentemente daquela que for escolhida, é pouco provável, eu diria até nada provável, não é, que os ataques acabem. Não me parece que isso é possível. Portanto, o problema aqui continua, a meu ver, a ser o Irão e o apoio que o Irão dá a estas organizações. É possível travar o Irão, mesmo atacando, etc., estas opções todas que acabei de referir?
pouco provável, porque a política externa do Irão hoje, a sobrevivência até do regime iraniano, está em parte dependente destas milícias e do poder que elas têm, no Hezbollah, no Líbano e outras. O problema é que qualquer que seja a resposta, ela vai ter consequências, sejam diretas ou indiretas. Sim, mas é que há o curto prazo e há o longo prazo. Na consideração, quando o Biden diz que não é do interesse dos Estados Unidos e do interesse genérico uma guerra generalizada no Golfo Pérsico, é algo que, enfim, não há objeções a levantar esta declaração. Mas os Estados Unidos têm um problema, quer Washington, quer Teherão, é que uma questão é do longo prazo, que é a do desenvolvimento do programa militar nuclear iraniano, que prossegue com uma ou outra concessão, por vezes temporária, mas é, digamos que, um daqueles factos da vida em que um dia se chegará ao ponto em que o Irão dispõe mesmo de capacidade operativa de ogivas nucleares. Quando isso estiver mesmo prestes a acontecer, se não surgir nenhuma surpresa, se isso não acontecer sem conhecimento prévio de serviços de informação estrangeiros, vai-se colocar uma questão. Há um ataque preventivo e assume-se as consequências desse ataque preventivo, ou não há um ataque preventivo e o país torna-se invulnerável no mesmo sentido em que se tornou a Coreia do Norte, ou em que Israel é também invulnerável a um ataque do exterior. Não todo o tipo de ataques, mas aquele confronto convencional. E depois há o problema do curto prazo. E mesmo este longo prazo do armamento militar nuclear do Irão é um longo prazo que estamos a medir de uma forma curta, tanto pode ser em 6, 8 meses, como pode ser 1 ano, 2 ou 3 ou 3 anos. E depois há o curto prazo, que é a conjuntura da presente guerra, em que tudo isto está ligado de uma tal forma que, enquanto prosseguir de forma aberta o combate em Gaza, não há nenhuma forma de obviar a que continuem a ocorrer este tipo de atos, de ataques a interesses, neste caso britânicos e norte-americanos. E a resposta que inicia Biden é de que os ataques serão ataques limitados, dentro daquelas perspectivas que o Vasco apontou, precisamente porque estão condicionados pelo efeito guerra, porque o mais urgente de momento é encontrar uma solução que leva a uma suspensão de combates em Gaza e, quanto a isso, estamos falados e conversados. Para que se evitem novos incidentes que levem a uma escalada. Que leve a uma escalada. Porque, por exemplo, o argumento cínico que utilizou o Kateb Hezbollah a partidos de Deus xiitas e sunitas apoiados pelo Irão em tudo o que é Síria, Iraque e Líbano, de que suspendia os ataques a alvos norte-americanos para não comprometer o governo iraquiano, não vai resolver coisa nenhuma. Mas penso que os militares norte-americanos têm a perfeita consciência de que, têm necessariamente perfeita consciência de que os ataques que são feitos a alvos pontuais das milícias não evitam que toda a rede de contactos, fornecimentos de homens, de circulação de homens, fornecimentos de equipamento militar seja posto em causa. Mas para porem isso em causa tinham de fazer um ataque numa escala já significativa a alvos dentro do Irão. E é muito difícil de calibrar a potência desse ataque, porque o Irão também tem necessidade de impor a sua capacidade de dissuasão. Portanto, estamos aqui numa situação em que provavelmente nós estamos a falar a uma quinta-feira estes ataques que terão de ocorrer muito rapidamente, porque a dissuasão é um pouco como a sentença judicial, daqui a 10 anos não faz sentido, não é? Biden também está condicionado pela circunstância interna eleitoral? Não. Mais do que qualquer outra pessoa, provavelmente. E a Nikki Haley, por exemplo, que ainda está na corrida chateando imenso a Donald Trump, afirmou logo que é preciso retaliar, indo precisamente à cabeça do dragão, matando, atacando os dirigentes iranianos. E aqui é que reside o problema, porque
Eu também acho que há uma necessidade de retaliar, quer dizer, estas coisas não podem ficar impunes. Mas, quer dizer, a retaliação acarreta sempre depois a expectativa de retaliação do outro lado, não é? Cada ação provoca uma reação. Claro, e enquanto há racionalidade nestas coisas, é possível contê-las. O problema é quando um dos lados, não é, deixa de ter essa racionalidade, essa proporcionalidade. Ou quando há um acidente. Ou quando há um acidente. E entra-se na lógica da escalada. E isso não está afastado. Aliás, cada dia que esta guerra continua no Gaza, quer dizer, não se pode afastar a possibilidade de escalada. Mas respondendo à tua pergunta, sim, quer dizer, e Biden também tem de mostrar alguma liderança. Ele tem sido particularmente ineficaz nestas coisas, porque não te esqueças que foi ele que retomou as negociações com o Irão, depois da posição de Trump, não é? De ter acabado com o tratado nuclear. Foi Biden também que demonstrou uma inépcia absoluta no Afeganistão, na retirada do Afeganistão. Portanto, isto é muito difícil ele, nesta fase da campanha, nesta fase do campeonato, não fazer nada. E ainda há o caso da China, que é pior por ausência, que está também a envolver-se numa camisa de 7 varas, porque reivindica grandes feitos diplomáticos como a reconciliação diplomática, tomar relações diplomáticas entre o Irão e a Arábia Saudita, e depois é corpo ausente nestas questões, nem em relação aos ataques úteis ao comércio e à navegação internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, e guarda silêncio também em relação a este tipo de conflitos que existem, e é ausente também em relação ao conflito de Gaza. E as propostas que estão a ser, se calhar essa ausência também é o reconhecimento da falta de solução, porque a proposta que estava a ser avançada pelos americanos continua a ser 2 Estados. Quer dizer, se os últimos acontecimentos, esta guerra, demonstra é que a probabilidade de termos 2 Estados lado a lado, etc., essa solução é inviável. Não é? Mas sendo essa solução inviável, ainda ninguém articulou uma solução viável. Uma alternativa. Não é? Uma alternativa. Portanto, agora a ideia é, vamos ter a Arábia Saudita a ser a potência tutelar em Gaza e não sei o quê. Quer dizer, estas coisas, mais uma vez... Desculpa, há ainda por cima alterações bruscas, violentíssimas de política, por causa do vais ter falado da Arábia Saudita, e nós discutimos isso aqui várias vezes. A Arábia Saudita tinha um plano de aumento da sua produção petrolífera que de um momento para o outro esta semana deixou cair. Portanto, E depois a organização que tinha um papel relevante em Gaza... está sob ataque por razões conhecidas, e a defesa dos refugiados palestinianos, a UNRWA, e depois a defesa, eu acho muito interessante a defesa desta organização. As pessoas dizem, mas só 12 é que participaram nos ataques de 7 de outubro, e a organização tem 12 mil pessoas. Isso é verdade, mas o que é igualmente verdade é que permeia uma cultura, eu diria, extremamente politizada, de extremismo, numa organização que existe há 75 anos para resolver um problema que só tem resolução a partir do momento em que os palestinianos abandonarem a ideia do direito de retorno, coisa que se recusam. E que Israel abandona a ideia de ocupar territórios reconhecidos palestinianos. Atenção. Está bem, ok. Reconhecimentos de parte a parte. Vamos passar às sugestões. Coisas mais agradáveis, sim. Eu trouxe um livro que é tão velho como o problema israelo-palestiniano. Um livro inicialmente publicado em 1949, de um autor brasileiro, o Eurico Veríssimo, que faz parte de uma trilogia que ele dominou
O Tempo e o Vento. Portanto, o primeiro volume chama-se O Continente e, no fundo, retrata, a trilogia retrata uma família, a família Terra Cambará, e o primeiro volume, eu li isto há muitos anos e tínhamos esquecido o quão fantástico é esta escrita e esta história. E o primeiro volume tem coisas deliciosas sobre as missões jesuítas. Vale muito a pena ler esta trilogia, não só pela beleza do livro, pelo interesse da narrativa, mas também porque muitas vezes nós temos a sensação que o Brasil é como se fosse Portugal. O Brasil é igual a nós. E uma das coisas que este livro faz, e este livro incide sobre a história do Rio Grande do Sul, portanto não é todo o Brasil, mas uma das coisas que este livro faz é de facto mostrar que Portugal e o Brasil têm muito pouco a ver um com o outro em termos de experiência, daquelas experiências que constituíram a identidade nacional. João? Eu acho que vale a pena, porque foi inaugurada esta semana, no dia 31 de janeiro, que era a data de nascimento do homenageado Sam, do caricaturista. Vale a pena quem andar pela zona de Lisboa ir ver. A exposição vai estar durante praticamente até ao fim do ano, pelo menos até ao verão. A exposição que abriu esta semana então no Museu Bordal Pinheiro, dedicada a Sam, e que tem como título O Amor é um assunto muito sério. São, portanto, os 100 anos do nascimento de Samuel Carvalho, conhecido por Sam, que foi um dos melhores caricaturistas portugueses. Curiosamente, coincide também com o chamado centenário do surrealismo, porque foi precisamente em 1924 que saiu o Manifesto Surrealista de André Breton, e Sam é dos caricaturistas portugueses onde a marca surrealista é mais notória. Ele tem um traço que penso que toda a gente conhece, muito leve, parece ser muito simples, e a simplicidade e a leveza na arte é algo muito difícil de conseguir, e criou aquelas personagens que toda a gente recorda, desde a Heloísa, aquela mulher infeliz no casamento, com o marido não se sabe quem é, até ao pássaro que estava apaixonado por uma mulher, e sobretudo o guarda Ricardo, que foi uma personagem criada por Sam ainda nos tempos de ditadura, nos anos ainda do marcelismo, e que depois foi andando toda a sua vida até ao falecimento de Sam em 1993. E o guarda Ricardo é aquela ironia profunda, muito suave, muito inteligente, que marcou a obra de Sam, que ainda tem outras áreas na arquitetura. A formação dele era de engenharia e de arquitetura, e dedicou-se ao design industrial, e que está então patente no Museu Bordal Pinheiro, aqui em Lisboa, e que vale bem a pena ir. Enquanto, entretanto, não há em Serpa um museu, digamos, dedicado à obra de Sam, dado que a família ofereceu o seu espólio. É um espólio muito intenso, só em desenhos e caricaturas são mais de 6.000 peças, e vale bem a pena ir ver, porque o humor, como é o lema desta exposição, é de facto um assunto muito sério. Muito obrigado aos dois. E a rir-se criticam os costumes. Obrigado, João. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre Rita Matias, a mulher que, por trás de André Ventura, é responsável pela estratégia eleitoral do Chega para conquistar votos entre os jovens, e que já levou o partido a ser um dos partidos com maior notoriedade entre os jovens entre os 18 e os 30 anos. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts e no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.